Olá, olá, bom dia! Vamos para mais um Pergunta para Dessa ao vivo. Essa é uma live dedicada exclusivamente para responder todas as dúvidas que eu recebo, seja no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, no meu grupo do Telegram, enfim. Então, eu vou guardando aqui muitas dessas dúvidas, eu colocando no banco de dúvidas e depois eu venho aqui responder elas todas para vocês nesse vídeo toda segunda-feira às 7h10 da manhã. Então, estamos aqui véspera de Natal para responder mais perguntas aí de vocês. Então, se você tem perguntas, se você tem dúvidas, é só você me mandar. Me manda pelo Instagram, me manda pelo YouTube, manda pelo WhatsApp, enfim, por onde você tiver aí o canal de comunicação, é só me mandar a sua dúvida. E aí, toda segunda, 7h10, a gente está aqui respondendo, tá bom? Vamos lá, hoje que tem várias perguntas muito legais. Gente, outra coisa que é bacana falar, a live, ela fica disponível aqui no Instagram por 24 horas, tá? E depois ela fica disponível no meu canal do YouTube, que é Movimento Mulheres Livres. Então lá no YouTube vocês conseguem assistir a live também, tá? Ela fica gravada lá e por 24 horas no meu Instagram. Então, eu sempre falo, né, que para quem tá, eu trago aqui as perguntas que eu recebo ao longo da semana e aí eu respondo essas perguntas aqui diretamente. E aí, quem está na live ao vivo, né? Quem está aqui assistindo ao vivo consegue me mandar a pergunta que eu sempre priorizo quem está ao vivo, tá? Então, se surgir alguma dúvida sua, se está me assistindo aí ao vivo, manda aqui, porque aí eu respondo aqui para vocês ao vivo, tá bom? Deixa eu só colocar o tema da live aqui para vocês saberem. Oi, Mônica! Vamos lá. Aí. Andressa, pergunta do quê, né? Gente, o meu trabalho é ajudar as mulheres a terem coragem de viver daquilo que elas amam para acessar abundância e prosperidade na sua vida. Então, qualquer dúvida relacionada a isso, qualquer questão que você tenha, qualquer desafio, qualquer medo, qualquer angústia, qualquer dúvida, como fazer, como eu faço, então me manda, tá? Eu vivi isso, né? Eu vivi essa transição, eu vivi essa questão de ter coragem de largar muita coisa, de deixar meu ego de lado para viver daquilo que eu amo hoje. Então, é com base na minha história que eu venho aqui servir, que eu venho aqui contribuir. Então, o objetivo dessa live é esse, é contribuir com aquilo que eu sei, com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu vivi, para agregar na sua história, para agregar na sua vida, enfim. Então, sejam fiquem super à vontade para perguntar coisas de qualquer espécie, tá? E vocês vão ver hoje que as perguntas de hoje, né? Na live passada a gente teve muita pergunta relacionada ao pilar financeiro. Na live de hoje a gente tem um mix. A gente tem algumas perguntas aí sobre medo e tem outras também sobre o pilar financeiro. Então a gente vai andando aqui à medida que o tempo permitir. À medida que a gente estiver no tempo programado, eu trago as perguntas aqui que dá para responder hoje, tá? Então, você que está assistindo o replay, não mandou sua pergunta ainda? Me manda sua pergunta depois, manda por direct ou deixa um comentário aqui no YouTube também. Me manda sua pergunta, porque eu posso te responder na próxima segunda-feira, tá bom? Na próxima live. Toda segunda, 7h10 da manhã, anota aí na sua agenda, tá bom? Vamos lá então para a primeira pergunta. A primeira pergunta que eu recebi é: como vencer a barreira do medo? Gente, eu quero responder essa pergunta contextualizando da seguinte forma. Primeiro, medo todo mundo tem, tá? E às vezes essa pessoa que está do seu lado, ela tem um medo igual ao seu. E você nunca falou com ela sobre isso. E por que eu posso te afirmar isso? Porque eu participei de uma dinâmica na minha segunda formação avançada, né? Na minha formação avançada de coaching, eu participei de uma dinâmica. E nessa dinâmica, a gente tinha que
a gente teve contato com os nossos medos. Então a gente tinha que escrever os nossos medos. E a gente escreveu lá todos os medos que a gente tinha. E aí, o que acontece? Quando a gente foi olhar para os medos de todo mundo, os medos eram os mesmos, gente, apenas num contexto diferente. E aí, a primeira reflexão que eu tive foi: poxa, se todo mundo tem medo e todo mundo tem os medos similares, só que a gente só tá num contexto diferente, por que a gente não conversa sobre isso? Por que a gente não senta com os nossos amigos, namorado, namorada, de vez em quando e fala assim: deixa eu compartilhar meu medo com você? A gente não faz isso naturalmente. E a gente está num lugar onde todo mundo tem medo de alguma natureza, entende? Então a questão é essa: é você primeiro saber que todo mundo tem um medo, tá? Você não é a única pessoa que tem medo. O segundo ponto é: existe o medo e a dúvida. Quando você tem dúvida, tudo bem, para e analisa de onde vem essa dúvida, qual é a tua dúvida de verdade e como que você pode responder isso. Mas se você tá só com medo, vai com medo mesmo, faz com medo mesmo. Por quê? O nosso sucesso, a nossa evolução, ela tá do outro lado da zona de conforto, não está na zona de conforto definitivamente, tá? Então vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo, que com certeza você tá caminhando no caminho da sua evolução. E eu digo isso por mim. Todos os passos que eu dei da minha transição de carreira, de mudança de cidade, de mudança de casa, de mudança de estado, foram com medo mesmo, tá? Hoje eu tô dando passos na minha vida que eu tô com medo, mas eu tô indo com medo mesmo. Porque existe uma coisa chamada guiança divina. Existe uma coisa chamada eu superior. Existe uma força maior que está regendo todas as coisas aqui, que para mim eu chamo de Deus, tá? Você pode chamar do que você quiser. Então, quando você age com medo mesmo, você está confiando nessa força. E essa força, ela rege muitas coisas de uma forma muito melhor, muito mais elevada do que a gente pode fazer. Então, quando você está dando esse passo de agir com medo mesmo, você está confiando nisso e você está caminhando na direção da sua evolução. E nós estamos aqui para duas coisas: servir e evoluir. Então, tá com medo? Vá com medo mesmo. Converse com pessoas sobre o seu medo. Converse com pessoas que te impulsionam, porque certamente a pessoa que está do seu lado tem um medo similar ao seu. Eu afirmo isso com 100% de certeza, tá? Depois, testa, conversa com uma pessoa que está perto de você. E aí, converse com isso com pessoas que te impulsionam, com pessoas que vão te falar, vai com medo mesmo. Porque é aí que está essa evolução. E o sucesso está do outro lado da zona de conforto. Então, tá com medo? Vai com medo mesmo, tá? Vamos ver quem chegou aqui ao vivo. Já vi que temos perguntas aqui. Peraí. Oi, Gi, bom dia. Oi, Dai, bom dia, maravilhosas. A Gi fez uma pergunta e a Dai mandou assim: eu também chamo de Deus, legal. Sou apaixonada pelo medo, é a única oportunidade que tenho para usar a minha coragem. Maravilha, Dai. Assim, coragem. Já vou responder, Gi, sua pergunta. Coragem, ela eu falo o seguinte: o medo, eu aprendi isso com a Tassi Carvalho. O medo, o oposto do medo, eu sempre achei que era coragem. E eu sou, assim, coragem é minha virtude, é natural meu. Eu sou uma pessoa muito corajosa. E eu sempre achei que o oposto do medo era coragem. Eu aprendi com a Tassi Carvalho, para mim fez muito sentido, que o oposto do medo é a fé, tá? Por quê? Porque a gente tem coragem de agir apesar do medo, porque a gente tem fé nessa força maior. Então, se você não está tendo coragem para agir apesar do medo, fortaleça a sua fé, fortaleça, fortaleça, fortaleça a sua crença divina, fortaleça a sua conexão espiritual, a sua guiança, tá? Porque quer queira ou não, essa guiança existe. Quer queira ou não, essa força superior ela está agindo, independente de você acreditar nisso ou não. Então, essa força superior, ela está agindo. E ela está agindo para o teu bem. Ela está agindo para o bem da humanidade, do mundo, da evolução. Então, se permita viver essa guiança. Se permita se entregar para essa guiança. Porque as coisas fluem muito mais fácil, tá?
Sou fã da Tassi, eu também, Dai, sou fã da Tassi, maravilhosa. Vamos responder a pergunta da Gi. Como vencer a procrastinação? Gente, adoro esse assunto. Vocês querem um conteúdo meu só sobre procrastinação? Eu estudo muito sobre isso. Vamos lá. Como vencer a procrastinação? Tem algumas técnicas, né? Mas antes das técnicas, eu acho que tem alguns conceitos que você precisa para vencer a procrastinação, tá? Primeira coisa para vencer a procrastinação: clareza. Tá? Você precisa ter clareza daquilo que você quer fazer, você precisa ter clareza daquilo que você vai fazer, daquilo que você precisa fazer, que você quer fazer. Porque se você não tiver clareza, você fica arrumando distrações, tá? Então, a primeira coisa é clareza. A segunda coisa é, por que que isso é importante para você? Porque você só vai fazer algo sem procrastinar se você realmente entender a segunda camada do porquê que aquilo é importante para você. Então, por exemplo, tô trabalhando, mas procrastinando pra caramba. Por que que esse trabalho é importante para mim? O que que esse trabalho vai me proporcionar? Por que que eu entregar ele da forma que eu me comprometi a entregar vai ser importante para mim? Porque aí você vai usar essa segunda camada como fator para você driblar a sua procrastinação, tá? Terceiro ponto, entenda que todo mundo procrastina. Todo mundo procrastina em algum nível, uns mais, uns menos, entende? Então, estamos todos no mesmo barco, tá? Esses três conceitos, na minha visão, são fundamentais para você começar a driblar a procrastinação. Agora, vamos para as técnicas, tá? Uma técnica que funciona muito para mim é a técnica Pomodoro. Então, quando eu sento para fazer alguma coisa, a técnica Pomodoro é uma técnica onde você faz uma atividade focada por um determinado tempo e depois você faz uma pausa. E aí depois você volta focada por determinado tempo e faz uma pausa, tá? Vários estudos científicos hoje mostram que você fazer pausas a cada 50 minutos é o mais recomendado em termos de produtividade, tá? Então, o que acontece? Só que, às vezes, a pessoa não tem esse hábito e ela já quer começar com 50 minutos. Calma. Não se martiriza, não se cobra tanto. Então, começa com 15 minutos. 15 minutos de uma atividade focada, pausa para o intervalo. 15 minutos de uma atividade focada, pausa para o intervalo. Entrou na rotina isso, virou um hábito, aumenta 20, 30 minutos até você chegar nos 50, tá? Então, vá gradativamente. Eu uso um aplicativo que me ajuda bastante, deixa eu até ver o nome dele aqui, que eu esqueci o nome dele. É Be Focused. Deixa eu escrever aqui para vocês o aplicativo que eu uso. É um aplicativo gratuito, tá? Ele tem a versão paga, mas eu uso a versão gratuita. Ele é justamente para isso, tá? O objetivo do aplicativo é você seta lá o tempo que você quer, aí ele começa a contar, você começa a fazer sua atividade. E aí, quando dá o tempo que você estipulou, no meu caso eu uso 50 minutos, ele ativa um sininho, aí você tem uma pausa de 5 minutos. Depois de 10 ciclos, se eu não me engano, você tem uma pausa de 15 minutos, tá? E aí, gente, entenda, não adianta você aplicar essa técnica e não saber quais são os gatilhos que te levam a procrastinar, tá? Então, qual é um gatilho muito comum que leva à procrastinação? O celular, né? Então, foi fazer a sua atividade, deixa o celular longe de você. Ah, Andressa, mas a minha atividade é no celular. Bota um bloqueador dos aplicativos, lá no seu celular dá para você programar isso nas configurações para bloquear o uso dos aplicativos por determinado tempo. Vai lá e bloqueia e fica só naquele aplicativo que é importante para você. E aí, seleciona blocos do seu tempo, do seu dia, que você vai ter interação nas redes sociais, que você vai entrar no seu WhatsApp, que você vai, sei lá, fazer qualquer outra coisa no seu celular, enfim. Coloca esses block times na sua agenda. Então, por exemplo, para mim, eu tenho hoje 3 block times do Instagram.
interação no Instagram de manhã, de tarde e de noite, porque esse é o meu trabalho, ele envolve as mídias, tá? E aí, o que que eu faço? Quando eu estou em deslocamento, eu aproveito esses deslocamentos para fazer essas atividades também. Seja de interação nas mídias, seja respondendo as minhas alunas, seja interagindo nos meus grupos de WhatsApp, no meu grupo do Telegram, entendeu? Então, eu aproveito esses tempos mortos de deslocamento para otimizar, produzir e fazer essas coisas, tá? Então, determine esses tempos. Diz aí para mim, o pessoal que está ao vivo, quais são os gatilhos que levam vocês a procrastinar? Para ver se tem algum gatilho diferente. O mais comum é celular, né? Que são as redes sociais e tudo mais. Mas resumindo, esses são primeiro os 3 pontos que eu falei para vocês para reduzir a procrastinação, tá? O segundo, as segundas técnicas, as técnicas, né? Falando das técnicas, é você usar a técnica Pomodoro e tirar de perto de você as distrações, tá? Ó, a Dai falou que começou de 20 em 20. Exatamente, Dai, de 20 em 20 minutos. Maravilha. É isso aí. Eu comecei com 50 já fui, porque eu sou muito focada, então, tipo, comecei a fazer, eu vou fazer, entendeu? Procrastino? Tem dias que eu procrastino pra caramba. E aí eu vou entender porque normalmente a procrastinação minha está associada a fatores emocionais, tá? Isso eu identifiquei. Então, por exemplo, se eu tô pensando muito em alguma pessoa, ou se eu tô com alguma questão mal resolvida dentro de mim, isso me faz procrastinar bastante. E aí, para tudo, faz um teta healing em mim mesma, vai curar isso, porque, né, não é sustentável. Ó, a Dai falou, hoje ela começou com 20 em 20 minutos, hoje já consegue ficar horas na mesma tarefa. É isso, é gradativo, né? Oi, Aline, maravilhosa. A Gi falou, celular, TV e sofá. Então, Gi, você já sabe, vai fazer alguma coisa, tira o celular de perto. Vai fazer alguma coisa, não faça na frente da TV. Desliga a TV. Sofá, faça em outro lugar diferente do sofá. Entende? Então, assim, uma vez que você trouxe para consciência, agora você precisa agir, né? O lance é quando isso está no subconsciente, quando isso é inconsciente. Então, trouxe para consciência, se coloca em movimento. Vai lá e age, tá? E essas, assim, a procrastinação, por isso que eu perguntei aqui se vocês queriam um assunto só sobre isso, porque é interessante, é um assunto que me agrada muito, porque a gente reduzir a procrastinação e driblar a procrastinação é algo que nos traz produtividade. E produtividade, para mim, é sinônimo de vida. Porque se eu estou sendo mais produtiva, eu estou tendo mais tempo. Se eu estou tendo mais tempo, eu estou vivendo mais a minha vida. Então, eu amo falar desse assunto. Então, por isso que eu perguntei, se vocês querem saber mais sobre procrastinação, eu vou pensar em algo aqui para a gente falar. E eu tenho várias técnicas que eu aplico para otimizar a minha produção, o meu dia a dia, porque eu trabalho em casa, né? Então, se eu não tiver isso, as distrações elas são muito grandes. Então, isso é algo que faz parte da minha rotina. A Dai falou, eu sou do perfil extrovertido, então não conseguia parar quieta, ficava entediada no computador. Tenho valor de validade alto, a mudança vem com treino e repetição. Exatamente, Dai, somos duas. Eu tenho um perfil muito parecido com o seu. E é bem isso, né? Perfil de extroversão. E para quem tem um trabalho que envolve mídias, a gente tá o tempo inteiro quer estar aqui no Instagram, o tempo inteiro quer estar interagindo, o tempo inteiro quer estar no grupo com as minhas alunas. Então, assim, você tem que ter essa sensibilidade e estabelecer esses block times, né, na sua agenda. Então, vou interagir no Instagram quantas vezes por dia? Quanto tempo você vai dedicar cada vez? 30 minutos? Beleza, então você sabe que você tem 30 minutos. Iniciou aquele block time da sua agenda, começa a contar os 30 minutos e depois vai fazer outra atividade, tá? Outra coisa que ajuda muito a vencer a procrastinação, gente, é você ter clareza do que você vai fazer ao longo do seu dia. Então, o que eu faço, tá? Normalmente, na noite anterior, antes de dormir, eu já defino quais vão ser as minhas principais atividades do dia seguinte, tá? E aí eu coloco essas atividades numa lista e eu começo o meu dia já sabendo o que eu vou fazer. Eu começo o meu dia já sabendo quais são as atividades que eu vou fazer, tá?
E aí, ao começar o meu dia já sabendo o que eu vou fazer, eu já reduzo a procrastinação, porque eu não fico pensando o que eu vou fazer. Eu vou lá e começo a fazer, tá? E aí eu vou estabelecendo esses block times, entende? Então eu sei que tal atividade eu vou fazer nesse tempo, tal atividade eu vou fazer nesse horário, tal atividade eu vou fazer nesse horário. Sempre dá certo o horário? Claro que não, né? Eventualidades acontecem e a gente precisa saber se flexibilizar também. É importante, não precisa ser rígido, tá? E vou compartilhar uma coisa com vocês que eu identifiquei que eu estava sendo rígida comigo mesma e acho que vai servir de reflexão para vocês também. Mas antes, dá coraçãozinho aí na live, que eu adoro coraçãozinho, hein? Essa live tá sem coração. Manda aí um coraçãozinho. É... Oi, Maria, maravilhosa. Bom dia. Vou compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive na semana passada, na quinta-feira, e que eu vi que eu estava sendo rígida comigo mesma e que é importante para vocês. Por quê? O que acontece? Eu tenho um valor de liberdade, tá? E esse valor de liberdade ele é muito forte para mim. E o que eu percebi? Eu percebi que eu estava tirando a minha própria liberdade. Como? Eu defini que eu vou fazer até três lives por semana, tá? 3 conteúdos aqui extensos para vocês por semana. Um é esse, toda segunda, 7 e 10, e outros 2 são de conteúdo. Esse aqui é de tira dúvidas, tá? As perguntas que eu recebo e que vocês mandam aqui ao vivo. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei um horário fixo na minha agenda para essas 3 lives, tá? Só que eu percebi o seguinte: por que a meta é fazer 2 conteúdos, 2 lives por semana? Eu coloquei um desafio para mim mesma de fazer 3, porque eu sou movida por desafios, eu gosto de desafios e eu quero entregar mais valor para vocês. Só que por que eu tenho que colocar um horário fixo para as 3 lives? Isso, de certa forma, fere a minha liberdade, entende? E aí, na quinta-feira, eu percebi isso, porque na quinta-feira eu tinha me proposto a fazer uma live, só que eu fui no aniversário na noite anterior, eu fui dormir tarde, e na quinta-feira eu não estava disposta para fazer uma live cedo, entende? E eu falei, meu, eu não vou fazer algo que eu estou indisposta, porque a minha entrega não vai ser de valor. Eu não vou estar 100% presente para entregar algo de valor, entende? E aí eu não fiz. E primeiramente eu me culpei por isso. E depois eu percebi que eu mesma estava me tirando o valor de liberdade. Eu estava fazendo com que aquilo fosse uma obrigação. E ao ser uma obrigação, sai da naturalidade. E não é isso. Eu quero estar aqui com naturalidade com vocês. Eu quero estar aqui gerando valor para vocês. Entende? De um lugar genuíno, de um lugar de desejo real de fazer isso, de um lugar natural, de desejo genuíno. Entende? Então, por que eu vou fazer isso comigo mesma? E aí, o que eu defini? Eu defini que a live de horário fixo vai ser toda segunda-feira, às 7h10 da manhã. As outras 2 lives da semana, eu vou avisar antecipadamente o horário semana a semana. E vou encaixar isso de acordo com a minha programação da semana. De forma leve, tranquila. Entende? E aí, eu vou programar todo o meu resto, né? Em função disso também. Entende? Olha como é mais leve, como é mais tranquilo. Então, para observar isso na sua vida. Será que você não está colocando rigidez demais em alguns pontos que não precisa e que você mesma está colocando sem ninguém pedir? Será que você mesma não está se colocando num lugar de autocobrança excessiva? Será que você mesma não está se colocando limites e esquecendo de flexibilizar alguns pontos da sua vida? Tá? Então, assim, qual a relação disso com a procrastinação? Procrastinou, não se chicoteie. Se acolha, tá tudo bem. Eu também procrastino. Mas traga isso para a consciência e saiba que esse comportamento por muito tempo não é sustentável e ele não vai te levar onde você quer. Só que você precisa saber aonde você quer chegar. Porque se você não souber aonde você quer chegar, é muito fácil procrastinar. Entende? Então, traga isso para sua consciência e decida agir diferente e dê um passo de cada vez. Faça uma coisa hoje melhor do que ontem que vai te fazer procrastinar menos, tá? Faça amanhã uma coisa melhor do que hoje que vai te fazer procrastinar menos.
E se você melhorar um pouquinho a cada dia, no final de um ano você melhorou um monte. E a sua procrastinação, que era 70%, ela vira 40%. E você vai aperfeiçoando isso ao longo do caminho, tá? Então essas são as minhas dicas aí sobre procrastinação. Gostaram? Bota aí um hashtag gostei. Bota um hashtag gostei para saber se vocês gostaram. E para quem entrou ao vivo aí, gente, esse é o Pergunta para Dessa. Eu respondo perguntas. Eu sempre trago as perguntas que eu recebo aqui ao longo da semana, começo a responder, mas eu dou prioridade para quem está ao vivo. Então, quem está ao vivo, manda sua pergunta aí, que a gente vai falar sobre isso. Andressa, que tipo de pergunta? Eu ajudo mulheres a terem coragem de viver aquilo que elas amam para acessar abundância e prosperidade na sua vida. Então, tudo que está relacionado a isso, a sua vida, você fazer o que você ama, o seu trabalho, a sua missão, ao seu propósito, a abundância e prosperidade, manda aqui que é isso que eu amo falar, é isso que eu amo fazer. Tá bom? Gostei, gostei, gostei. Oba! Vamos lá, que tem outra pergunta. Como vencer... antes disso, Gi, sabe que eu sou coach, né? Coach é movimento, a gente coloca você em movimento o tempo inteiro. Coloca aqui uma ação, um pequeno passo que você vai fazer de hoje até a próxima segunda, que é a próxima live, que vai te ajudar a reduzir a procrastinação com base nas dicas que eu te dei aqui. Compartilhe aqui com a gente uma ação, tá? Um pequeno passo que você vai dar a partir disso que você aprendeu aqui hoje, ouviu aqui hoje. Vamos para a segunda pergunta enquanto isso, que eu tenho aqui no meu banco. Como vencer a barreira do medo? Tá? Gente, entenda que o medo, ele é um aliado, tá? O medo, ele é algo que vem para nos despertar, para nos colocar em alerta. Ele vem para nos mostrar que é justamente para aquele ponto que a gente precisa olhar na nossa vida, tá? Então, o medo, ele é nosso amigo. O que a gente não pode fazer é deixar com que o medo nos paralise, tá? É único e exclusivamente isso. E como que a gente não deixa o medo nos paralisar? Traga para sua consciência que o teu sucesso está do outro lado da zona de conforto. Porque você está aqui para evoluir e você não evolui na zona de conforto. Então vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo que você vai ter um dos maiores aprendizados da sua vida. Fato. Fato de uma pessoa que age independente do medo em vários aspectos da vida. Eu faço isso o tempo inteiro, tá? E aí ontem eu tava numa vivência incrível lá no Natural Vibe e a gente falou sobre isso e a Larissa colou maravilhosa, compartilhou um conceito honrando a fonte aqui que eu achei muito incrível, que ela falou o seguinte: uma coisa é a dúvida, outra coisa é o medo. Se você tem dúvida, reflita sobre essa dúvida e procure as respostas. Se você tem medo, vá com medo mesmo. Então, primeiro questionamento: você está na dúvida ou você está no medo? Tá com medo? Vá com medo mesmo. Vá com medo mesmo, porque o seu sucesso está do outro lado do medo. A sua evolução está do outro lado do medo. Ficar na zona de conforto, gente, água parada apodrece. Casa fechada o tempo inteiro mofa, tá? Então, porque a natureza ela é maravilhosa, porque ela nos mostra esses sinais, ela nos mostra essas coisas. E a natureza é movimento. A nossa vida é movimento. E o movimento buscando evolução. Minuto após minuto, dia após dia. A gente está aqui para evoluir, tá? Então, vai com medo mesmo. Ó, a Gi falou, vou aplicar a técnica Pomodoro. Massa! Vai começar quando, Gi? Pergunta coach é assim, tem que saber quando. Gente, eu tive outras duas perguntas que eu recebi aqui no Instagram essa semana. Uma foi: eu tenho medo de não ser aceita. O que fazer quando ter medo de não ser aceita? Escutem isso que eu vou falar, anotem e gravem para todo ou sempre na vida de vocês.
Você só precisa ser aceita por você mesma, mais ninguém. Você só precisa ser aceita para você mesma. O resto é o resto. Todos somos filhos de Deus, todos temos uma centelha divina, todos somos um, todos somos iguais perante ao Criador. Então, a gente só precisa ser aceito pela gente mesma. Quando eu me aceito, quando eu me amo, quando eu me encontro, quando eu olho para dentro, eu consigo fazer isso pelo outro. E se o outro não aceita isso, o problema é do outro, não é meu. Se eu tô fazendo isso com amor, se eu tô fazendo isso de puro intento, com verdade, de forma genuína do meu coração, se o outro não aceita, é um problema do outro, é o aprendizado do outro. O seu aprendizado, a sua evolução é o seu olhar interno. É você fazer as coisas com o seu coração, com o seu amor. Se você está fazendo isso com o seu coração e com o seu amor, você só tem que ser aceita por você mesma. Mais ninguém. Ponto final. E quando você entende isso, e quando você coloca isso dentro do seu sistema, quando você adota isso como uma filosofia para você, a vida se torna muito mais leve. A vida se torna muito mais fluida, porque você tira um peso das suas costas, você não precisa agradar os outros. Olha como a sua vida se torna leve você sabendo que você não precisa agradar os outros. É ou não é verdade? Então, gente, no final do dia, quem vai deitar a cabeça no travesseiro é você, mais ninguém. Ninguém vai deitar a cabeça no travesseiro por você e ficar pensando nas suas coisas, nas suas questões. É você que vai fazer isso. Então, aceite-se. Você tem que se aceitar. Você tem que se amar. Você tem que ter autocuidado. E aí, junto com essa pergunta, eu recebi a seguinte pergunta: como que a gente se aceita? E o como a gente se aceita, ele passa por uma questão conceitual e passa por pequenos hábitos. E eu vou trazer isso aqui para vocês. A questão conceitual é você entender que você é perfeita, que você é maravilhosa, que você é filha da criação, que você tem Deus dentro de você. E que você é sim pureza, você é amor, você é uma natureza divina. Você é isso por natureza. Só que ao longo da nossa existência, a gente foi colocando camadas de proteção, medo como camada de proteção, ego não sadio como camada de proteção, para a gente se proteger de alguma dor, de alguma coisa, para a gente ficar numa zona de conforto, para não sentir dor e não e não evoluir. Entende? Então a gente foi colocando essas camadas que nos impediram de enxergar essa maravilhosidade que a gente tem dentro da gente. Mas sim, você tem. Sim, você é maravilhosa dentro de você. Sim, eu sou maravilhosa dentro de mim. Significa que eu vou ser perfeita o tempo inteiro? Não. Eu também erro. Por quê? Porque isso faz parte da minha evolução, do meu aprendizado. Se eu não tivesse o que aprender aqui, eu não estaria nesse plano, não estaria na terceira dimensão. Eu estaria em outro plano. Eu estaria num plano iluminado. Entende? Então isso é normal, isso é natural. Então a primeira coisa é entenda a sua essência. Compreenda a sua essência. E a sua essência é luz e sombra. Nós não somos só luz. Nós também temos sombra. E tá tudo bem. A gente só precisa aprender a lidar com essa sombra. Quando você aceita e acolhe a sua sombra, entende que ela faz parte de você, você para de lutar contra ela. Você aprende a viver com ela, de forma que ela não te paralise. Esse é o segredo, tá? E aí, os hábitos, quais são os hábitos para você se aceitar? Fazer coisas por você, coisas que você gosta. O que você gosta de fazer? Faça uma lista depois dessa live do que você gosta de fazer. Quais são as coisas que você gosta de fazer? Coisas simples. Eu gosto de tomar um café com calma, eu gosto de preparar o meu café, eu gosto de cozinhar, eu gosto de sair de vez em quando para jantar, para almoçar fora. Eu gosto de estar com os meus amigos, com as pessoas que eu amo. Eu gosto de ter um relacionamento com uma pessoa que me impulsiona. Eu gosto de conversar.
eu gosto de passar um tempo de qualidade, eu gosto de fazer exercício físico, eu gosto de meditar, eu gosto de ler um bom livro, eu gosto de viajar. O que você gosta de fazer? E o quanto você está fazendo disso no seu dia a dia hoje? Você está fazendo isso? Isso está na sua agenda? As coisas que te fazem bem estão na sua agenda? Porque se não estiver, coloque agora, nesse exato momento. Porque se aceitar passa por você se amar, passa por você ter uma autoestima elevada. E como que você se ama mais? Fazendo mais daquilo que é bom para você e não para o outro. Fazendo aquilo que é importante para você. Se dando esses prazeres diários. Entende? E quanto mais você faz isso, mais a sua energia vibracional eleva. Quanto mais a sua energia vibracional eleva, mais você entra em compatibilidade, que eu chamo de ressonância, a física quântica chama de ressonância, mais você entra em ressonância com energias elevadas do universo. E quando a gente fala de amor, abundância e prosperidade, são energias elevadas, que é a energia de natureza vibracional do universo. O amor é uma energia de 500 Hz. Abundância e prosperidade são energias mais elevadas do que isso. Então, a primeira coisa é como que eu atinjo abundância e prosperidade? Através do amor. E esse amor começa por quê? Pela gente. Quando eu desenvolvo o meu amor por mim mesma, eu começo a vibrar numa frequência elevada e eu começo a acessar a abundância e prosperidade. As coisas vêm até você. Entende? E, gente, eu descobri uma coisa nesse ano que, assim, mudou toda a minha forma de agir, de pensar e o meu dia a dia. Eu passei a viver com muito mais leveza, que é o quê? Anotem essa frase. Autocuidado é igual a alta performance. O meu autocuidado fala sobre a minha alta performance. Quanto mais autocuidado eu tenho, mais alta performance eu tenho. Fato, tá? Eu antes pensava que eu tinha muita coisa para fazer, então eu não podia parar um domingo e ir no parque, me conectar com a natureza, que é algo que eu amo fazer e que eu tenho muita inspiração quando eu tô na natureza. E eu falava, meu, como que eu vou parar em meio ao caos? E eu tinha uma culpa de parar em meio ao caos, entende? E aí, quando eu percebi que aquele momento onde eu estava cuidando de mim, onde eu estava me dando aquele prazer e eu estava fazendo aquilo com intenção genuína e verdadeira, aquilo me trazia muitos insights, ideias que eu aplicava ao longo da minha semana e que me davam muito mais performance. Eu acordar, fazer minha meditação, meu ritual matinal, ter o meu momento de estudo, o meu momento de lazer, o meu momento de exercício físico, isso me dá muita performance. Então eu não estou perdendo tempo com isso. Eu estou me cuidando para aumentar minha energia vibracional e ser muito mais produtiva no tempo que eu estou produzindo e trabalhando. Entende? Então, autocuidado é sinônimo de alta performance. E você faz isso com hábitos, tá? Não é uma vez, é criando um hábito. Então, faça essa lista, foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz essa lista, eu parei para olhar tudo que eu gostava de fazer e o que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo quase nada. Gente, eu amo cozinhar. E eu não estava cozinhando nada na semana, porque era para mim perda de tempo. What? Então, eu não tô tendo uma vida equilibrada. E a vida tem que ser leve, não precisa ser sofrida, não precisa ser suada. Entende? Então, hoje eu cozinho todos os dias? Claro que não, eu compro marmita. Normalmente, durante a semana, eu como marmita. Mas em algum momento, ou em alguma noite, durante a semana, ou no final de semana, eu cozinho. Porque eu gosto, isso me dá prazer. Entende? E se eu tô sozinha, eu posso cozinhar ouvindo uma música para me distrair, ou eu posso cozinhar estudando, ouvindo um vídeo no YouTube, um podcast. Entende? Então faça isso. Faça essa lista. O que você gosta de fazer? Lista tudo. Tudo, 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 tudo. Quanto disso você está fazendo hoje? E quais os ajustes que você vai fazer na sua rotina, como um hábito, tá? E aí, outra coisa.
Uma das coisas que eu faço de manhã, vocês vão dar risada agora, mas eu faço isso todas as manhãs. Quando eu acordo, eu me olho no espelho e falo bom dia, maravilhosa, e me atiro beijo. Às vezes eu até beijo o espelho, tá? Por quê? Porque é uma apreciação por mim mesma. Quando eu tô me apreciando e isso vira um hábito, eu começo a olhar a beleza que existe em mim. E eu me lembro dessa beleza com mais frequência. Tem dias que eu não me acho maravilhosa? Tem. Mas aí o tempo que eu fico vibrando nesse estado, ele é muito menor. Por quê? Porque eu tenho um hábito hoje de reconhecer a minha beleza. Entende? Então são coisas pequenas que você pode fazer no seu dia a dia, tá? E se vocês mandarem coraçãozinho aqui, eu vou falar de mais duas coisas que vocês podem fazer para aumentar o amor próprio e a autoestima de vocês, que vai ajudar vocês a serem aceitos. Então, manda coraçãozinho aí que eu mando aqui as duas dicas. Deixa eu ver o que a Gi falou. Hoje mesmo. Ah, legal, Didi. Você vai aplicar a Pomodoro hoje mesmo. Maravilha. Gratidão, Andressa. Eu já conheci essa técnica, mas acho que não conseguia sair da zona de conforto. Massa. Gi, depois comenta comigo, me manda um direct falando como que foi para você no final do seu dia ao aplicar essa técnica. O que você percebeu, o que você aprendeu, o que você sentiu, quais foram os desafios. Então me diz aí que eu quero saber, tá bom? Eba, teve coraçõezinhos, vamos falar. Ó, tem mais duas declarações que, por um tempo, eu fiz elas todos os dias. Hoje eu não faço todos os dias, eu faço de vez em quando, tá? Mas são duas declarações que tem no aplicativo Insight Timer, tá? Insight Timer. É um aplicativo de meditação, tá? E lá tem uma declaração do amor próprio e uma declaração da autoconfiança, tá? Essas duas declarações são da Letícia. A Letícia é minha amiga. É Letícia Alves, tá? Então, declaração do amor próprio e declaração da autoconfiança. E nessas declarações, são declarações de 2 minutos. Você faz essas declarações de frente para o espelho em pose de Mulher Maravilha. Então, você põe as mãos na cintura assim e fica se olhando de frente para o espelho em pose de Mulher Maravilha, tá? E faz essas duas declarações. Essas duas declarações, além de afirmar coisas que elevam a sua autoestima, seu amor próprio, sua autoconfiança, quando você faz a pose de Mulher Maravilha, você libera neurotransmissores associados à felicidade no seu corpo, à confiança, tá? E aí você se sente melhor. Isso é comprovado cientificamente. Então você faz as duas coisas, você alimenta o seu mental e você alimenta a sua biologia também através da liberação desses neurotransmissores, tá bom? Então procura lá, baixa o aplicativo, dá para usar gratuitamente também tem versão paga, mas dá para usar gratuitamente. E essas duas declarações da Lelê são gratuitas lá também, tá? Maravilhosa, sim. E faça essas declarações olhando no fundo dos seus olhos, tá? Porque essas declarações, elas trazem uma conexão com a sua essência. Eu já me emocionei várias vezes fazendo essa declaração. E vou alimentar um pouquinho meu ego aqui, sadio. A Lelê fez a declaração do amor próprio inspirada em mim, porque a gente estava conversando sobre isso, eu estava compartilhando com ela a minha jornada de desenvolver o meu amor próprio, e ela teve essa inspiração aí e fez. Então ficou muito linda de verdade. Massa! E aí, quem tem mais dúvida aí de quem tá ao vivo? Tem mais alguma pergunta aí? Temos tempo para mais uma pergunta. Gente, deixa eu fazer uma pesquisa, aproveitar que vocês estão aqui. Esse horário da live é bom para vocês ou vocês preferem mais cedo? Porque eu já fiz live aqui 6h20 da manhã e eu percebi que era melhor, tá? Porque 6h20 da manhã normalmente você tá acordando, se arrumando para o trabalho e tal. E 7h10 eu percebi que é um horário que muitas pessoas já estão saindo para o trabalho. E aí fica mais difícil de assistir a live. O que vocês acham? É melhor um pouco mais cedo? Ou 7h10 tá bom? Porque pra mim depende. Normalmente eu acordo 5, 5h30. Entre 5 e 6 eu acordo. Então pra mim é diferente. Me diz, o que vocês acham?
fazer uma pesquisa aí. Depois eu vou botar no meu stories também. E eu não sei se todo mundo ouviu, tá? Mas a gravação da live fica lá no meu canal do YouTube, Movimento Mulheres Livres. Então, assina o canal, dá o seu curtir lá, me ajuda. Quando você assina o canal, gente, quando você curte o que eu falo aqui na live, quando você manda coraçãozinho, você ajuda a falar para a plataforma, no caso Instagram ou YouTube, que esse conteúdo é relevante. E aí eles espalham essa mensagem para mais gente. E aí você me ajuda a ajudar mais gente. Entende? Então, por isso que é importante a gente comentar num vídeo que a gente assiste, a gente curtir aquele vídeo que a gente assiste, porque a gente ajuda a disseminar essa mensagem, tá? Então, eu convido vocês a olharem para isso toda vez que vocês assistirem um vídeo, não só meu, mas de qualquer outra pessoa que vocês gostaram, dá um curtir, comenta, nem que seja uma palminha, sabe? Para aquela pessoa saber que aquele conteúdo foi relevante. Para ela saber que aquilo de alguma forma ajudou alguém, sabe? Isso é importante pra gente que produz conteúdo, pra gente saber se a gente está trazendo algo de real valor. Porque às vezes aquilo que é valor para mim não é valor para você. E eu quero trazer aqui aquilo que é valor para você, tá? Através da minha vivência, dos meus estudos, dos meus aprendizados. Mas esse é o objetivo, tá bom? Eu vou responder aqui a última pergunta que eu tenho, então, que é o seguinte. Eu tenho medo de conseguir o que eu quero, pois eu sei que eu vou sair da zona de conforto, mas eu quero vencer isso. Já falei disso aqui. O sucesso está do outro lado da zona de conforto. Vá. Só vai. Ah, mas e se der errado e se eu cair? Maravilha, você aprendeu. Seja uma forma de não fazer daquele jeito. Você aprendeu. E você está aqui para aprender. Nós estamos aqui para duas coisas: servir, que é contribuir, fazer do mundo um lugar melhor do que quando a gente chegou, do seu jeito, da sua maneira, com as suas habilidades naturais, com os seus talentos, e evoluir. Então, ou a gente acerta, ou a gente aprende. Ponto. Saia da sua zona de conforto. Saia da sua zona de conforto. Tá bom? Meus amores maravilhosos e maravilhosas, chegamos ao fim dessa live, tá? Pergunta para Dessa. Semana que vem, segunda-feira, temos mais pergunta para Dessa, nesse mesmo bate-horário, tá? Mas eu vou fazer uma pesquisa aqui sobre o horário, 7h10 ou mais cedo. E me deixe saber se esse conteúdo é relevante para você, se ele te ajudou de alguma forma. A gravação tá lá no meu canal do YouTube, Movimento Mulheres Livres. Se você não assina o canal ainda, assina o canal, me ajuda a expandir essa mensagem e levar para mais gente. E se você tiver dúvidas aí ao longo da semana, manda aí para mim por direct, comenta aí no vídeo do YouTube, deixe seu comentário com a sua dúvida que eu volto aqui para responder na próxima segunda. E vem fazer parte do meu grupo do Telegram, um grupo gratuito que eu tenho, um canal exclusivo e fechado no Telegram. Tem um link aí na minha bio do Instagram. E lá eu compartilho, às vezes, sacadas que eu tenho ao longo do dia sobre o que a gente falou hoje, né? Sobre você trabalhar com aquilo que você ama, você ter o seu propósito, encontrar o seu propósito, a sua missão, para você viver uma vida abundante e próspera. Então, todos esses conteúdos relacionados à coragem de viver daquilo que você ama, a acessar a abundância e prosperidade, eu levo lá no Telegram também. E às vezes eu tenho alguma sacada que eu compartilho só lá, não compartilho no Instagram ou no YouTube, enfim. Então é um canal muito bacana que tem conteúdo aí diariamente para vocês, tá bom? Então vem pro canal, vou adorar receber você lá, tá bom? Gente, uma linda semana, um ótimo Natal, assim, com muito amor. É isso que eu quero desejar para vocês, muito amor nesse Natal. Que você valorize suas relações, que você coloque amor nas suas relações, que você fale para as pessoas que você gosta, que você as ama, e que você deixe o seu amor reverberar nesse Natal. E se essa energia do amor ela estiver presente, todas as outras coisas acontecem de uma forma muito linda, tá bom? Então esse é o meu desejo para você. E a gente se vê ainda por aqui, né? Tô sempre aí, tá bom? Obrigada a todo mundo que estava aqui ao vivo comigo, que mandou sua pergunta, que interagiu e que fez dessa manhã aqui mais especial, tá bom? Beijo!